Olá, eu sou a Dani do Bilesura Atelier. O passo a passo de hoje é a carteira Strike, uma carteira com divisória bem fácil de ser feita. E para isso nós vamos utilizar a aplicação que nós já fizemos aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Acesse lá. Tá? Então, bora fazer? A parte da frente, na medida de 28 por 11 centímetros, nós vamos fazer a aplicação do cachorro. Tem um vídeo aqui no canal que explica como fazer. Nós vamos precisar também de uma manta. Aqui eu usei a Poly 100 R2, um pouco maior do que o tecido. Um forro na medida de 28 por 11 centímetros. A divisória na medida de 28 por 12 centímetros. Um tecido de 14 por 7 centímetros, que será o fole da carteira. Para o acabamento, nós vamos utilizar viés. Tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer o viés contínuo e também como aplicar o falso viés. 50 centímetros de zíper de metro, aqui nós vamos utilizar apenas um lado e um cursor também. Inicialmente, nós vamos fazer as divisórias da carteira. Então, vamos pegar a parte de 28 por 12 e dobrar ao meio. Vai ficar com 28 por 6. Aqui, nós vamos posicionar sobre o forro de 28 por 11 e vamos passar uma costura fazendo as divisórias. A sugestão é fazer 3 divisórias, então eu passei uma costura no meio e depois dividi no meio novamente. Na parte da frente da carteira, nós vamos pegar a parte com aplicação e vamos fazer o quilting. Já quiltei, agora eu vou acertar, vou recortar todo o excesso de manta e vou arredondar a parte superior da carteira. No forro da carteira, então, eu já passei as costuras das divisórias, eu dividi em 3 partes. Então, eu vou posicionar o forro no topo da carteira, vou prender bem alfinetando e vou passar uma costura de segurança. Agora, vamos colocar o zíper. Então, o zíper, nós vamos utilizar apenas uma parte do zíper de metro, né? Então, vou posicionar na carteira e vou alfinetar bem direitinho. Lembrando que nas curvas, eu posso dar uns piquezinhos no zíper para facilitar fazer a curva. Só que tem que tomar cuidado para não picotar muito, porque senão o zíper desfia, tá bom? Então, eu vou alfinetar bem direitinho e vou passar uma costura de segurança. Agora é hora de colocar o viés. O viés eu cortei com 3,5 centímetros e vou colocar em toda a volta, alfinetar bem e passar uma costura com um pezinho de máquina. Agora a gente vira o viés para o lado direito, vou dobrar ele e vou passar uma costura. Essa costura eu fiz a carteira com a costura à mão, porque fica mais certinho, mas você pode fazer a máquina se desejar. Terminada a costura do viés, nós vamos fazer agora o fole. O fole eu vou dobrar para ficar com 7 por 7, vou passar uma costura nas duas laterais maiores e vou virar para o lado direito. Deixo o fole bem vincado, né? Vou passar ferro e já vou dobrar ao meio. E nessa parte do meio eu já passo uma costura com um pezinho de máquina, mas você pode passar um pouco menor se desejar. Depois eu vou posicionar ele na parte interna ali do forro e vou passar uma costura para prender.
Essa costura é meio chatinha de fazer, mas com cuidado vamos passar a costura bem na beiradinha do fole nos dois lados da carteira. Pronto, prendi o fole no interno da carteira com a costura bem na beiradinha. Agora eu vou encaixar o cursor no zíper. Então eu posso até cortar a pontinha do zíper, né? Encaixo o cursor, coloco o cursor, vejo se está tudo alinhado, se está tudo certinho. E agora só está faltando colocar o acabamento na parte inferior da carteira. Eu usei aqui alguns clipes para prender. Prendo bem direitinho e vou colocar o acabamento. Eu vou cortar um viés um pouco maior do que a largura da carteira, porque eu tenho que fazer acabamento nos dois lados desse viés. Então, eu recorto, alfineto bem e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Pronto, agora eu viro para o lado direito e vou fazer um acabamento dobrando os pontinhos desse viés, nos dois lados da carteira. Ah, esse acabamento eu gosto de fazer à mão. Pronto, agora ficou pronta a carteira. Fiz todos os acabamentos à mão e ficou dessa forma. Dentro tem as divisórias e o fole ajuda a carteira a não abrir toda, né? Então, fica bem compacta e bem fácil de ser feita. Vamos fazer outro tipo de montagem sem colocar o viés. Então, trabalhamos o forro com as divisórias. Aqui eu também fiz 3 divisórias. E agora eu vou colocar o direito do zíper com o direito da frente da carteira. Alfineto bem direitinho, lembrando que eu dou uns piquezinhos na curva para ficar bem assentado esse zíper. Vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender esse zíper. Agora, com o zíper preso, eu vou colocar o direito do forro sobre o direito da carteira e vou prender toda a volta da carteira, alfinetando bem esse forro. E vou passar uma costura com um pezinho de máquina, deixando a parte inferior aberta. O fole eu vou dobrar para ficar com 7 por 7, passo uma costura nas laterais com um pezinho de máquina e vou virar para o lado direito. Depois de costurado o forro com um pezinho de máquina, eu vou virar tudo para o lado direito e vou deixar as costuras bem assentadas. Vou dobrar o fole ao meio e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Vou aproveitar e passar uma costura de segurança na parte inferior da carteira. Pronto, agora eu vou posicionar o fole com a parte aberta para baixo e vou posicionar bem na beiradinha do zíper e vou passar uma costura. Essa costura deve ser feita com cuidado porque vai ficar aparente e deve ser reforçada na parte superior do fole. Essa costura ficou assim, bem na beiradinha, tá? Dos dois lados. Agora eu vou colocar o cursor e verificar se está tudo certo com a carteira, se não ficou nada torto, né? Para depois colocar o acabamento. Ajeito bem a dobra do fole e vou prender a parte inferior com os clipes, para eu poder colocar o acabamento. O acabamento, nesse caso, não necessariamente precisa ser enviesado, porque essa parte é reta, tá? Só que eu tenho que deixar sobrando dos dois lados da carteira um pedacinho de tira, para eu poder fazer a dobradura de acabamento. E vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Depois de costurado, eu dobro a pontinha para fazer o acabamento
e dobre como se fosse um viés. E vou fazer esse fechamento à mão para ficar mais bem acabado. Pronto, a carteira ficou pronta, ficou dessa forma, certo? A parte interna com o zíper e o viés somente na parte de baixo. Tá? Qual das duas você gostou mais de fazer? Me conta aí, deixa um comentário. Aqui tá a carteira. Eu fiz em 2 modelos. Esse daqui é com viés e esse daqui é sem. Coloquei viés só aqui embaixo. Tá, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, que toda semana tem passo a passo. Tá bom? Tchau e até a próxima!